Para quem você vende o seu produto ou serviço? Você sabia que você pode vender para o governo? Meu nome é Ian, eu tenho 37 anos e sou consultor na área de licitações. Essa é a AGR Consult. Nós ajudamos empresas privadas a participar de licitações do governo. Só em 2024 já ajudamos os nossos clientes a ganhar mais de 50 milhões de reais em licitações. Isso te interessa? Então visite o nosso site, está no link na descrição abaixo. Não importa o seu negócio, pessoa física, comércio, simples nacional, grandes e pequenas empresas, não importa o seu produto, serviço, produto final, consultoria, são inúmeras possibilidades, o governo compra de tudo, o tempo todo em larga escala. Você que tem um bom cliente privado, que tal agora ter um bom cliente público? Segundo o site montaronegócio.com.br, estimativas oficiais apontam que o governo tem um gasto anual superior a 100 bilhões de reais, direcionados a diferentes produtos e insumos. Contudo, a ideia de percorrer um processo burocrático e demorado faz muita gente desistir. Os materiais mais comprados pelos governos são material de escritório e papelaria, insumos e alimentos para merenda escolar, uniformes para instituições públicas, materiais de limpeza e higiene e, por fim, equipamentos e acessórios de informática. Note que estamos falando aqui apenas de produto e não de serviço. Existe um leque de serviços que o governo contrata, incluso isso, serviços de engenharia, como obras, por exemplo. Então é todo um outro mercado muito maior do que esse, inclusive. Quando eu comecei a trabalhar com licitações, há cerca de 15 anos atrás, eu era estagiário do setor de licitações de uma consultora. No começo era muito difícil, porque eu não entendia nada do assunto, estava começando. Mas quando a gente ganha a primeira licitação, dá toda uma força, toda uma vontade de trabalhar. E de sucesso em sucesso, você vai ficando mais forte. Agora, eu era um mero estagiário do setor de licitações. Em algum momento eu me formei e virei empresário também. Abri a minha empresa, comecei a ganhar as primeiras licitações. Era uma construtora e a gente ganhou as primeiras obras. Uma dificuldade danada no começo. Mas ano após ano, a empresa foi ficando mais forte. Hoje, eu trabalho praticamente somente como consultor. Essa consultora ainda existe, eu tenho um sócio que toca o negócio. Minha participação é meramente consultiva e também na área de licitações. E essa consultora, que foi iniciada do zero, praticamente no quintal de casa, hoje fatura em média de 20 a 30 milhões de reais por ano. Agora que eu contei a minha história, eu vou falar o passo a passo de como vender para o governo. Antigamente era tudo muito burocrático, as licitações eram todas presenciais, com tudo impresso em papel, autenticado em cartório. Então você imagina aí o custo e o trabalho que isso dava. Eu cansei de gastar um tempo terrível numa licitação, investir dinheiro para chegar no dia da concorrência ter 10, 15 empresas. Trabalho perdido, concorrência muito alta. Hoje em dia é tudo digitalizado, os pregões são digitais, é tudo eletrônico. Raros os casos em que ainda existem licitações presenciais. Desde 2021, quando foi sancionada a nova lei de licitações, passo a passo a digitalização foi sendo obrigatória, até que em 2024 se tornou completamente obrigatório no que tange a governo federal. Mas os governos estaduais também estão adotando massivamente. Muito raro algo de governo estadual ainda ser presencial. Então, se você quer participar de licitações, o primeiro passo é ter todas as certidões negativas. Certidão de dívida com o governo federal, estadual, FGTS, trabalhista, são várias. É um pouco trabalhoso no começo, mas depois vira uma receita de bolo que você só vai seguir para cada licitação. Uma vez que você tem todas as certidões negativas, você vai fazer os cadastros nos portais. 90% das licitações hoje em dia são no chamado Comprasnet, que é o portal de licitações do governo federal. Também existe o Licitações Z, que pertence ao Banco do Brasil, mas também serve a outros órgãos. O da Caixa Econômica é mais ou menos a mesma situação, em menor escala. E existem também os portais privados. Esses portais normalmente atendem a prefeituras. Agora que você tem o cadastro nos portais, você já vai poder participar das licitações. A depender do seu ramo, as licitações vão pedir atestados de capacidade técnica. Por exemplo, na área de construção, eles vão pedir atestados das obras que você executou com determinadas características parecidas com a licitação em questão. Outros ramos pedem atestados mais simples, de uma pura e simples prestação de serviço.
O governo pede isso para qualificar melhor as empresas, para selecionar as empresas não só pelo preço, mas também pela parte técnica. Se você é da área de construção, por exemplo, você vai precisar das chamadas CAT, que são as certidões de acervo técnico emitidas pelo CREA. Essas certidões são atestadas, são autenticadas pelo CREA. Dá uma segurança muito grande ao governo de que a empresa é capacitada. Então, nas licitações de construção, o governo sempre vai estar pedindo essas chamadas CAT, que são atestados, autenticados pelo próprio CREA. As concorrências no ramo de construção são muito variadas, tendo concorrências com muitas empresas, com menos empresas, com concorrências médias. Depende muito do órgão, da complexidade da obra. Quanto mais complexa, menos empresas vão participar, porque essas empresas não vão ter a qualificação técnica necessária. Além disso, o governo busca sempre o melhor preço. Veja que eu falei o melhor e não o menor preço. As empresas vão ser selecionadas pela sua capacidade técnica e pelo preço. É o chamado técnica e preço. Essa é a seleção que o governo faz. É muito comum que numa licitação as primeiras classificadas, digamos, no pregão, quem foi em primeiro, segundo, terceiro lugar, sejam desclassificadas por questões técnicas, por não possuir o chamado acervo técnico necessário para executar esse contrato. Eu fiz um vídeo um pouco mais completo falando sobre como uma construtora participar de licitações. Se você se interessar, tá o link abaixo na descrição. Um outro exemplo é a empresa do ramo de publicidade. Esse ramo é muito mais simples do que construção, porque simplesmente não tem conselho para emitir o atestado. Vai ser um simples atestado emitido pelo cliente, já é suficiente para o governo. Além disso, é um ramo com uma diversidade de necessidades, desde marketing digital até comunicação visual, e o governo tem muita demanda, é uma demanda crescente, é uma demanda incrível. O nível de concorrência na área de publicidade e marketing é significativamente menor do que na área de construção. E a gente volta para aquela mesma receita de bolo: certidões negativas, cadastro nos portais e efetivamente participação das licitações. No ramo de publicidade e marketing, tem outra facilidade, é que normalmente essas empresas são do tipo microempresa, então é dispensado apresentar o balanço patrimonial das empresas. Diminui a burocracia, acelera, por exemplo, o processo para quem está começando nas licitações. Se você está começando agora, eu recomendo que estude a nova lei de licitações. Ela substituiu a antiga lei que já tinha 30 anos e modernizou muito o processo. Como eu disse anteriormente, agora é tudo digitalizado, se tornou muito mais prático, menos burocrático. Por outro lado, está tudo mais concorrido. Licitações que antigamente davam 5, 10 empresas, agora estão dando 20, 30, 40 empresas. Como ficou fácil de acessar, ficou fácil para todo mundo. Mas a nova lei veio para te ajudar. Tenha isso em mente. É menos burocracia e mais possibilidade de você fornecer ao governo. Agora ficou mais fácil para você de um estado prestar serviço em outro, não importa que estado da federação. É mais fácil você participar de um pregão eletrônico do que de uma concorrência presencial. Você não concorda comigo? Se você tinha uma empresa de publicidade lá no Ceará, mas queria participar de uma concorrência no Rio Grande do Sul, você tinha que presencialmente estar lá, mandar uma proposta, contratar um preposto, mandar lá para o dia da licitação. Chega lá, tem um monte de empresa, foi só perda de tempo. O custo era muito alto, o tempo gasto, o tempo dedicado era muito alto. Agora ficou muito mais simples. E por fim, uma coisa que eu sempre digo a todos os meus clientes: não existem no Brasil hoje o número necessário de empresas para prestar serviço para o governo. Então tem muita empresa com muito mais contrato do que ela tem capacidade de gerir. Ou seja, é oportunidade para quem está começando agora. Sempre vai ter oportunidade para quem está começando. E quem se dedica, quem gere bem os seus contratos, sempre vai ter bons resultados.